Só que quando você vai pegar, você nota três coisas em Ellen White. Em primeiro lugar, a linguagem pesada dela você encontra em toda a cristandade da época. Ele mesmo está dando um exemplo aqui. Se eu pegar a maneira, porque é isso que é fora de contexto, que eu acho que alguns usam às vezes do Adventismo. Que é o que Ellen White fala. Você está recebendo o Rodrigo Silva? Que alguém até me chamou de cafetão do Adventismo, você sabe quem? Né? Que eu acho que, para quem não é um termo muito polido para se falar. Eu sou cafetão do Adventismo. Olha, veja, eu imagino um cristão falando isso. Mas tá bom, vamos lá. Um debate aí acalorado aí recentemente entre o pastor César Cavalcante e o pastor Rodrigo Silva, onde o pastor César Cavalcante aí questiona o pastor Rodrigo Silva pelo fato de achar que a igreja adventista não reconhece as outras igrejas, que somente ela é a igreja que será salva. A resposta do Rodrigo Silva foi surpreendente. Fica até o final do vídeo. Mas a gente precisa entender, como o Rodrigo falou, que dentre essa confusão toda veio Jorge Calixtos e lançou: vamos colocar uma base fundamental para determinar o que é um cristão? Credo apostólico. Passou disso, é heresia, não tem salvação, tem que se afastar. Está dentro do credo apostólico? Continua com a sua doutrina, crê na sua fé, crê na sua interpretação bíblica, mas você não precisa odiar e achar que esse que crê no credo apostólico vai para o inferno. É um demônio. Vamos lá. O adventismo, ele é a maioria das... Bom, isso funciona dos dois lados, me corrija se eu estiver errado. Não, por favor. O adventismo original, o adventismo, ele entende que o restante das denominações são igrejas pagãs, são igrejas frutos de filhos de Roma, são igrejas da Babilônia. Essa é a visão. Eu vou passar para o pastor Rodrigo, ele vai responder como adventista, né? Então o adventismo enxerga, porque o adventismo é uma fé restauracionista. Eles entendem que estava tudo perdido, e aí Deus chamou a senhora White, e aí a partir das visões tal, começa um novo modelo de igreja. E essa igreja é a igreja, eu não lembro como eles falam lá, mas é a igreja remanescente. Ok. Por outro lado, então é isso que você está falando na história, acontece agora. Então, por exemplo, por outro lado, o restante das igrejas, das denominações, inclusive anteriores ao adventismo, tipo batistas e tal, não reconhecem o adventismo como sendo a mesma coisa. Assim como o adventista não reconhece o restante das igrejas, a maior parte das igrejas também não reconhecem o adventismo. Isso tem razão? Qual é a posição da igreja adventista e do Rodrigo Silva? Ótimo. Posso responder aqui? Opa. Em primeiro lugar, eu vou dar razão à sua percepção, sem nenhum partidarismo no sentido de puxar sardinha, né? Ellen White viveu no século XIX e início do século XX. Para eu falar de Ellen White, eu tenho que aplicar regras de hermenêutica sobre ela. Quando eu falo hermenêutica, não é que estou comparando ela com a Bíblia, não. Não, sim. Hermenêutica como ciência da interpretação. Assim como eu tenho que usar regras de hermenêutica também para falar de Lutero, para falar de Zwinglio, para falar até do movimento de Azusa Street, até de Jonathan Edwards. Porque aquele autor, ele está dialogando com o tempo, ele está usando linguagens daquele tempo, etc, etc. A linguagem de Ellen White é muito pesada, realmente, para falar das outras igrejas. Ela chama de igrejas caídas, filhos de Babilônia, blá, blá, blá. Só que quando você vai pegar, você nota três coisas em Ellen White. Em primeiro lugar, a linguagem pesada dela você encontra em toda a cristandade da época. Ele mesmo está dando um exemplo aqui. Se eu pegar a maneira, porque é isso que é fora de contexto, que eu acho que alguns usam às vezes do Adventismo. Que é o que Ellen White fala. Você está recebendo o Rodrigo Silva? Que alguém até me chamou de cafetão do Adventismo, você sabe quem? Né? Que eu acho que, para quem não é um termo muito polido para se falar. Eu sou cafetão do Adventismo. Olha, veja, eu imagino um cristão falando isso. Mas tá bom, vamos lá. Ele está falando, pega Ellen White, ela fala que as igrejas são filhas de Babilônia, são caídas e tudo mais. Ela fala mesmo. Aí fala mesmo. Aí a regra fica simples, igual você colocou. Vem cá, por que você quer que eu te reconheça como irmão, sendo que o adventista oficialmente não reconhece? Só que quando eu pego Ellen White dentro do seu termo, agora eu estou falando hermeneuticamente de Ellen White, não apenas pegando o texto isolado e jogando, eu vejo que Ellen White está usando uma linguagem pesada que era comum dessa época. Se eu pegar também os textos dessa época da briga dele, dos luteranos falando dos calvinistas, ou etc., ou o contrário, eu vou falar também assim, olha, tá vendo? Olha o que a igreja luterana
presbiteriana fala de vocês, calvinistas? Você tá pastor X da igreja presbiteriana e pastor Y. Quer saber o que ele fala? Ele não conta isso para você. Segunda coisa que eu tenho que ver em relação a Ellen White, como ela vai modificando os tons que ela usa na linguagem dela ao longo da época. Você tem uma Ellen White de 1927, que é 1827, quando ela nasce, e aí ela tem a primeira visão dela, questão de 1843, 44 ali, o Miller e tudo mais, até a organização da Igreja Adventista em 1963. Você vê uma Ellen White muito agressiva para falar assim, não temos que perder tempo, Jesus está voltando, temos que pregar o evangelho, não vamos perder tempo com escola, não vamos perder tempo com nada, não vamos comprar nada, até contra a organização da igreja. De 1863, quando eles veem que a igreja Jesus não voltou, aquela coisa toda e tal, e que a gente pode ser que fiquemos mais tempo na Terra, e ficamos que estamos aqui até hoje, até 1888, você já vê uma Ellen White que ela muda o tom nos escritos dela. E tem uma meia-culpa que eu vou falar dos Adventistas, vou falar qual é. Chama-se compilações. Que às vezes pegam compilações de um texto que ela escreveu em 1800 e bolinha, com 1900 e coisa. O César falando uma coisa num programa e um pedaço aqui hoje, eu recortando, eu posso criar uma artificialidade. Você não está falando que a Ellen White mudou a opinião dela, né? Não. Porque ela não mudou, eu acho. Não, veja bem. Algumas coisas ela mudou de opinião. Algumas coisas ela mudou. E eu vou dar registros para você. Vou dar fontes. É mito. Não vou dar fontes, porque eu não tenho as fontes assim, capítulo tal, pai. Então eu vou fazer. Vou pedir a licença só de citar a Ellen White sem dar a fonte aqui, mas eu posso dar depois em particular se você quiser. Não é que ela mudou. Não é que ela mudou de opinião, mas a forma como colocar a coisa, ela viu que não era bem daquele jeito. E eu vou até chegar numa coisa que vai surpreender vocês. Nessa fase aí, ela fala: a igreja está atrasada. Temos que construir colégios, temos que construir, mandar missionários para além mar. E aí, meu amigo, o que você achou? Você acha que realmente a igreja adventista não reconhece as outras igrejas? Que ela acha que somente eles serão salvos? Você acha que todas as igrejas serão salvas? Você acha que Deus faz exceções de igreja? Deixa aí no seu comentário aí e até o próximo vídeo.